Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, como também a sua quinta-feira. Mais uma vez estamos aqui nessa quinta com o programa Ponto de Luz e o objetivo principal e central do programa é ajudar você que está sofrendo, exatamente. Você que está passando por problemas na sua casa, na sua família, né? Talvez uma depressão dominando você, uma tristeza dentro de você, você não assiste o programa por acaso. Daqui a pouco nós vamos unir a fé e você pode, se deseja, entrar em contato conosco, a central de atendimento, à sua disposição, Pastor Kleber, todos aqueles, como eu disse, independente da religião, estão sofrendo, não é por acaso que ela assiste o programa e se ela precisa de ajuda, pode falar conosco. Sim, essa pessoa que precisa de uma ajuda emergencial, estamos aqui na central de atendimento à disposição dela. O nosso WhatsApp, para que ela possa contatar, né, nós que estamos à disposição, é o 11 35 73 3500, nosso WhatsApp, mensagem de texto ou de áudio. E o telefone é o 92 21 23 3202. Exatamente. E Pastor Kleber, aproveitando que o senhor está comigo, o senhor tem sido responsável de uma reunião muito importante aqui no Templo Maior, tem participado diretamente de reuniões feitas desde o Templo de Salomão em São Paulo, para absorver, né, Pastor Kleber, o assunto que nós estaremos tratando nessa quinta-feira agora. Eu tenho aqui essa imagem, o impacto da infância na vida amorosa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, que será feito hoje, quinta-feira, aqui no Templo Maior. Muitas pessoas têm sido influenciadas com coisas que aconteceram na sua infância. E esse assunto que tem sido a palestra, uma verdadeira aula, tem ajudado muitas pessoas. E essa pessoa que nos acompanha agora deve estar presente, inclusive hoje, quinta-feira, às 19 horas, será também videoconferência diretamente do Templo de Salomão. E ela vai receber ali uma direção que vai mudar completamente a vida que ela está levando nesse tempo, uma vida de sofrimento, de angústia, e como o senhor falou, de desespero devido à situação emocional que envolve a vida sentimental, pastor Wilton. Obrigado, pastor. Então, se você que está me assistindo deseja a nossa ajuda, hoje, quinta-feira, a reunião será por videoconferência desde o Templo de Salomão, realizada pelo bispo Renato Cardoso e a sua esposa. E nós estaremos, pastores e esposas do Templo Maior, participando desta reunião também. Nós vamos ao testemunho de uma pessoa que venceu na vida amorosa. Exatamente, participando dessas reuniões de quinta-feira, ela buscou a direção em Deus e tudo mudou. Veja. Eu vim de uma família tradicional, meus pais são casados há 50 anos, né, e minha mãe sempre cuidou da gente, né, de mim e dos meus irmãos. Mas os problemas, na realidade, começaram na vida sentimental na adolescência, né, pelas amizades, por você não ter uma base assim do que é certo ou errado. Os pais aconselhavam, mas geralmente a gente não ouve, né? Esse relacionamento era com uma pessoa que já tinha saído de um relacionamento, inclusive com filhos. A gente namorou um tempo e aí a gente casou e eu fiquei casado com ele durante 11 anos. No namoro já teve algumas diferenças, já dava para ver que no namoro que não ia dar certo, né? Mas a gente insiste, porque a gente age na emoção, né, pelo sentimento. Começou com muitos ciúmes, muita insegurança, né? Já começou esse distanciamento, né? É onde começaram a acontecer as traições. Eu descobri e era muito difícil, porque você com filho, como eu tendo uma referência dos meus pais, eu não casei para separar. Eu casei para que fosse a vida toda. Mas conforme iam acontecendo essas traições, né, a gente começa a ficar decepcionada e eu não sabia muito o que fazer com aquilo, né, com aquela situação. E com filho já, né, e logo eu engravidei do segundo, com todos esses problemas, eu ainda engravidei do segundo filho. No início eu tentei lutar pelo meu relacionamento, né, mas a escolha tem que ser das duas partes, né. Então, da outra parte não teve essa disposição. E aí, então, eu entendi que eu deveria continuar sozinha. Eu cheguei à separação, aí eu me divorciei. E na época, com um filho de 3 anos, e o menor tinha acabado de nascer, tinha alguns meses. Eu entendi, chegando nas palestras, que eu precisava me amar, me valorizar. Eu entendi rápido isso. Eu entendi que todos os problemas que eu tive no meu casamento também eram culpa minha. Porque sou eu que escolho, né? Então eu vi que eu não tinha escolhido bem.
Então eu passei a frequentar as palestras e passei a ver que eu precisava reconstruir a minha vida, né? Acreditar nesse amor, né? Esse amor verdadeiro, esse amor que pensa, que é inteligente. Então aí eu comecei a ver que eu poderia dar uma chance para mim em recomeçar, né? E eu já estava pronta para um relacionamento porque eu me via uma solteira feliz. Soube sobre o aplicativo Quero Te Conhecer na palestra da Terapia do Amor. Só que é muito diferente, né? Eu sou de uma época que a gente conhecia a pessoa pessoalmente. Então, há um desafio. Tem um filtro, né, que diz sobre a idade. E a minha irmã colocou esse filtro na minha idade, né? Ela me mostrou, olha, tem um senhor aqui, é compatível com a sua idade. E quando ela me mostrou assim, eu logo gostei. Porque me chamou muita atenção o lugar que ele estava, né? Eu sempre pensei em casar, né? Inclusive até quando eu era bem jovem, eu até pensava em casar, ter 2 filhos e tal. A minha primeira namorada, a gente começou a namorar. E em alguns meses ela passou no vestibular e ela foi estudar fora, né? Aí nós ficamos praticamente quase 6 anos namorando à distância, só que no último ano a gente terminou, né? Aí eu resolvi ir pro Japão e ficar uns 5, 6 anos e ver como estava lá, como que era lá, né? Eu conheci uma pessoa, inclusive foi até no ano que eu cheguei lá. Só que eu conheci, a gente mais questão de amizade, né? A gente ficou quase 3 anos como amigo, 4 anos comigo. E foi que depois a gente resolveu ficar junto, né? Só que a gente não chegou a casar, né? A gente só resolveu morar junto, né? E foram praticamente quase 15 anos, né? Depois ela veio para o Brasil, né? Então a gente terminou porque eu queria ficar no Japão, né? E ela não queria voltar para o Japão, né? Então já passava vários anos, né? Já estava quase 7, 8 anos que ela estava aqui no Brasil e a gente acabou resolvendo se separar, né? Então, as palestras da terapia do amor eu conhecia mais ou menos há 4 anos atrás, né? Nas reuniões da terapia, né, tem muita coisa que a gente vai aprendendo, né? Que a gente não aprendeu quando era jovem, e às vezes são coisas que às vezes eu aprendi, né? Que às vezes como relacionar com a mulher, entender um pouquinho mais a mulher, que foi quando o palestrante me convidou, né? Tem esse aplicativo que você pode entrar e conhecer outras pessoas, né? Inclusive até com o mesmo propósito, né? Que foi aí que eu entrei, né? Inclusive foi até uma das poucas pessoas que entrou no Japão, né? A maioria era do Brasil. Ele estava lá no Japão, aí eu pensei comigo, mas ele quer conhecer alguém do Brasil? Então isso me despertou uma curiosidade. Ele fez a Caminhada do Amor no Japão e eu fiz aqui no Brasil. Depois dessa caminhada a gente começou a conversar. Então eu procurei conhecer um pouquinho mais dela, assim, até como relacionamento com os filhos, com os pais, com a família, né? E eu notei isso, o relacionamento dela com os filhos, né? Com a família, né? E foi isso que me chamou a atenção também, né? Teve um momento que a gente começou a realmente conversar, que a gente começou a praticamente conversar quase todo dia, né? E a conversa foi fluindo, né? Foi fluindo até questão de propósitos, de experiências, né? E muita coisa bateu, né? Ele resolveu que ele viria para o Brasil, embarcar no Brasil para me conhecer. Fui até o aeroporto em Curitiba buscá-lo. E foi bem assim diferente, porque a gente só se falava por vídeo, né? E aí eu falei para ele, como que a gente vai ser esse dia? Como é que vai ser? Ele falou, olha, eu vou chegar e a gente vai se abraçar, mas eu vou te dar um beijo. Eu falei para ele, não, pode beijar no primeiro encontro. Ele falou, não, eu não vou sair do Japão, chegar aí e não te beijar. Ele falou, porque você vai ser minha esposa. Mas antes disso, para ele desembarcar no Brasil, ele abriu a câmera de vídeo para os meus pais e me pediu em casamento. Eu aceitei, com certeza. Foi muito especial, foi muito assim, maravilhoso, porque você vê acontecendo na tua vida tudo aquilo que você aprendeu nas palestras, né? Eu me percebo valorizada, porque assim, eu busquei o meu valor, mas o Célio, ele tem o valor dele também. E ele buscou, né, uma pessoa que se valorizasse também. Então assim, e ele me valoriza. E é isso que na realidade faz toda a diferença, assim como eu valorizo ele, né? O aplicativo foi uma ponte que ligou, às vezes eu que morava numa cidade pequena lá no Japão e a Elaine que morava numa cidade pequenininha aqui no Paraná, e que
simplesmente juntou a gente, né? Como se fosse um sonho, dois sonhos se encontrando. O que aconteceu na vida desta pessoa, a qual ela venceu, pode acontecer na sua. Se você deseja a nossa ajuda hoje aqui no Templo Maior, falando sobre esse tema, o impacto da infância na vida amorosa. Talvez hoje você sofre no amor diante de situações, traumas que você passou na sua infância, que você viu, que você sofreu, situações familiares que hoje você traz esse medo dentro de si, traumatizaram você e você pode se libertar disso. Aqui no Templo Maior, na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, hoje às 19 horas. Pastor Kleber, com o nome de pessoas ligando. Tenho sim, tenho aqui a Bruna. Ela diz assim: estou em um relacionamento que faz muito mal. Sou dependente dele emocionalmente, mas estarei às 19 horas buscando ajuda. Também a Aline, ela diz: retornei agora à casa de Deus devido a tantos problemas na vida amorosa, mas graças a Deus estou de volta. Quer dizer, são pessoas que estão sofrendo, mas estão tomando a decisão de se voltar para Deus. O telefone nosso, vamos deixar à disposição dessa pessoa. WhatsApp 35 73 35 00, mensagem de texto, de áudio. O telefone 92 21 23 3202. Obrigado, pastor. Convite feito então para hoje, 19 horas aqui no Templo Maior. Daqui a pouco a oração em favor de todos. E um detalhe, você já se ungiu hoje? Porque eu já fiz a unção. Se você está no propósito conosco, rumo aos 50 dias, rumo ao Pentecostes, não deixe de se ungir. Eu vou falar um pouquinho sobre a sexta-feira. Nós vamos entregar gratuitamente a todas as pessoas esse ponto de luz. Nós vamos ensinar na reunião como você vai usá-lo e vamos determinar que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Uma multidão tem estado conosco às sextas-feiras, temos passado pelo caminho de libertação, pelo corredor ali de luz. Daqui a pouco eu ponho para você imagens falando mais sobre isso, tá bom? Vamos a uma história de uma pessoa que alcançou a libertação às sextas-feiras. Eu já volto. Hoje você está liberta da depressão, mas você já sofreu com isso? Sim, pastor. Eu tive um momento na vida de ter feito escolhas erradas, né? Justamente a pregação que o senhor deu. E eu, nesse momento de ter feito as escolhas erradas, eu tinha esse vazio muito grande dentro de mim e engravidei. E nessa gravidez, para mim, foi o fim da minha vida. Eu queria morrer, eu não aceitava. Eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu sempre fui muito cheia de mim. Então, aquilo para mim tinha destruído a minha vida. E aí, quando o meu bebê nasceu, eu desejei matá-lo, né? E aí ele teve um problema de saúde, né? E a gente teve que ficar 10 dias no hospital por conta desse problema, ele na UTI. E eu não conseguia amamentá-lo, não conseguia olhar para o meu bebê, cuidar dele. E aí uma noite que ele passou mal, eu cheguei a colocar o dedo para desligar o aparelho. Porque dentro de mim eu achava que a minha vida tinha acabado, né? E aí passando por psiquiatra lá dentro da maternidade, o psiquiatra passou alguns remédios, né, para eu poder sair dessa situação, porém eu não saía, né, eu ficava mais dopada ainda e não conseguia resolver aquela situação, né, a minha família sempre ali tentando me ajudar, mas eles não poderiam ficar lá no hospital e eu não tinha forças para cuidar dele, nem para fazer nada da minha vida. Quando a gente saiu de lá, chegando em casa, a situação só piorou, porque daí ele me passou 4 remédios. Era para dormir, para acordar, para tentar não ter ansiedade, para tentar não brigar com as pessoas, não chorar. Então, assim, eu estava sempre muito aérea e com um bebê para criar. Nesse momento, eu fui mandada embora do emprego. E eu fazia do meu emprego o meu Deus, né? Eu achava que aquilo ali era tudo para mim. E nesse momento foi o meu fundo de poço, né? Foi ali que eu vi que eu não tinha mais jeito para minha vida, né? E aí eu pensei várias vezes em morrer. Várias vezes eu dizia para minha mãe
mãe, não, eu não quero mais viver. Eu vou viver para quê? Eu vou matar o meu filho e vou me matar. Porque eu não tenho agora como criar ele, né? Eu não tenho como dar nada para ele. E eu sempre naquela repulsa. Eu olhava para aquela criança, eu sentia ódio, eu sentia, né, raiva de tudo que estava acontecendo. E aí eu tinha que procurar emprego, porque eu tinha que sustentar ele. Aí minha mãe falou, se levanta e vai. E nesse momento eu tomei um remédio para poder estar acordada e saí para procurar emprego. Até eu tinha mandado um currículo e tinham me chamado para uma entrevista. Eu tinha um carro velho na época, a única coisa que tinha me sobrado. E aí vim procurar um emprego. Não sei, pastor, aliás, eu sei que foi Deus. Eu liguei o carro e estava na rádio aqui da igreja. E eu sempre ouvi falar, né? Sempre ouvia falar muito mal. E na hora eu até pensei em trocar. Falei, eu não quero saber. Mas aí o pastor falou uma palavra, você que está com depressão, você que quer morrer, você que já perdeu tudo, você não tem mais nada, você vem que você vai achar solução para você. A gente não quer nada seu, né? E eu não tinha nada mesmo, mas naquela época achei que, né, ia roubar alguma coisa que eu não tinha. Então eu mudei a rota, era mais perto aqui, a entrevista que eu ia fazer. Deixei o carro do outro lado da rua, porque eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar o estacionamento. Aí eles vão roubar meu carro. Então, deixa o carro lá na rua. 400 vagas aqui, você parou o carro na rua? Parei, pastor, parei, porque na minha cabeça ainda veio esse pensamento. Deixa seu carro na rua, porque eles vão roubar. Então, um carro velho, né, que nem valia nada. Então, aí eu fiquei assim... Quando eu entrei aqui, a primeira impressão que me deu foi uma paz, né? Foi um sentimento que eu fazia muitos anos que eu não tinha sentido. Assisti uma reunião de sexta-feira, né? E o pastor falou, se você se entregar de todo o coração, se você crer que essa sua situação tem jeito, Deus vai te curar, Deus vai te dar um livramento e Deus vai mudar toda a sua situação, né? Faz um voto com Deus e creia nisso. E aí... voltei no domingo, né? Voltei no domingo de manhã e fiz o meu propósito. Aquilo para mim, pastor, foi libertador, né? Eu já voltei para casa diferente, com uma alegria que eu fazia muito tempo que eu não sentia. E aí foi acontecendo, pastor, foi acontecendo. Eu fui tirando os remédios. Eu olhava para o meu filho, eu já não tinha ódio dele, eu já tinha vontade de criá-lo, de cuidar, né? Eu olhava para os meus pais, eu já sentia vontade de amar eles, coisas que naquele momento eu só sentia ódio de todo mundo, né? Então, assim, eu vi que as coisas começaram a mudar. Aí que eu peguei mais firme ainda, pastor. Aí eu tava aqui, se eu pudesse, todos os dias. E Deus foi mudando a minha vida, foi me transformando. Uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa positiva, cara, muito negativa. E aí foi acontecendo, e daí quando chegou um dado dia eu falei pra minha mãe, eu não vou mais tomar esses remédios, eu não vou mais. Aí ela meio incrédula, né, mas você tá bem agora, mas e depois? Eu falei, não, eu creio que Deus já me curou, não preciso desses remédios mais. Então Deus mudou tudo, pastor, mudou tudo. Me deu um emprego, né, um emprego que hoje eu entendo que ele não é meu Deus, se eu perder ele, Deus tem melhor pra mim, né, e coloquei isso dentro de mim, no meu coração. Amo meu filho, ele é uma bênção, né? Tá na IBI, é um menino de Deus, adora ler a palavra, sabe? Então, assim, Deus transformou a nossa vida, transformou por completo, né? Eu não preciso mais dos remédios, graças a Deus. E hoje, né, para a glória de Deus, eu ajudo pessoas, né, no grupo Depressão Tem Cura, que passaram e vem passando pelo que eu passei lá no passado, né? Eu preciso falar alguma coisa? Obrigado, tá? Deus te abençoe. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção.
Sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida. Às 6 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 17 horas, 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Nessa sexta, aqui no Templo Maior, nós vamos entregar esse ponto de luz. Eu tenho um em mãos, vou mostrar para você, gratuitamente a todas as pessoas. Nós vamos dar para você, está aqui, esse ponto de luz. E vamos determinar que na sua vida chegue a luz de Deus. Você vai estender aos céus, depois você vai colocar os pés sobre ele, pedindo a luz, para que se cumpra a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você que precisa de luz, pode colocar a imagem dessa sexta-feira, onde nós levantamos, olha que imagem forte, ó. As pessoas colocaram ele na cabeça, pedindo a luz de Deus. Você que precisa que Deus venha iluminar os seus caminhos, está com os caminhos amarrados, trancados. Você que precisa de uma direção, de libertação mesmo, nós estendemos aos céus, nós pedimos a luz de Deus. É uma questão de fé. Você que diz assim, pastor, eu preciso que Deus ilumine os meus caminhos. É como se você estivesse andando numa casa com a luz totalmente apagada e você está batendo de um lado para o outro. Você está sem luz, você precisa de uma direção. Sexta agora aqui no Templo Maior, amanhã, 19 horas na Constantino Neri, 1515 no São Geraldo, principalmente às 19 horas, nós aguardamos por você. Vamos a mais uma história de libertação, eu já volto. Quando eu conseguia dormir um pouquinho, eu sentia que algo me tocava. A coisa era tão óbvia, que eu me acordava como se eu tivesse tido um caso com alguém. E era o quê? Eram as forças ocultas que possuíam o meu corpo. E a coisa foi ficando assim incontrolável, porque se eu tivesse em qualquer lugar que eu tivesse, eu tinha que ir para algum lugar, porque eu sentia que algo estava me tocando. E eu cheguei a ver esses espíritos, era um homem de chapéu preto. Uma vez ou outra aparecia uma mulher vestida de vermelho, com as unhas pintadas de vermelho. Às vezes eu vinha do trabalho, eu também via um homem todo... Era o mesmo homem de chapéu preto, subido em uma árvore. Ele fazia assim para mim, ele acenava para mim. Então eu falava para minha irmã, para os meus primos que iam me buscar, porque eu já estava a ponto da loucura. Então eles iam me buscar no trabalho e eu falava assim, gente, olha ali, o homem está acenando para mim, é um senhor. Eles diziam, não, você está louca. Mas eu via, eu estava andando na rua, eu sentia alguém me perseguindo, eu sentia passos atrás de mim. Foi onde foi gerando, além da depressão, a síndrome do pânico. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de tomar banho com o olho fechado. Por quê? Porque quando eu fechava os olhos, eu sentia que algo estava me puxando do chão do banheiro para baixo. Uma das piores situações foi quando eu passei a sentir desejo de tomar meu próprio sangue. Onde eu chegava a me cortar, inclusive eu tenho até as marcas das facas, né? E assim eu tomava meu próprio sangue. Aí aquilo acalmava mais, mas daqui a pouco vinha as mesmas perturbações, onde vozes falavam, se mata, ninguém gosta de você, você é feia. E nesse estado eu já tomava o Lexotan, diazepam, onde eu já estava com a depressão. E aí eu tentava suicídio, tentei 3 vezes. E a última vez que eu tentei, eu tomei, eu acho que eu tinha umas 12 cartelas de Lexotan e diazepam. Fora outros comprimidos, como eu trabalhava com a patroa minha na vigilância sanitária, então eu fiz uma farofa de comprimidos e tomei, onde eu fiquei 24 horas em coma. Fui levada para o hospital como louca. Então ali foi o meu fundo de poço, porque eu queria morrer. Eu cheguei na igreja desse jeito, destruída, depressiva. Se Deus não fizesse alguma coisa por mim, toda vez que eu via um carro, eu só queria morrer.
Eu só queria me jogar, eu queria acabar com a minha vida, com o meu sofrimento. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu assisti a primeira reunião, eu já saí dali diferente. Eu já senti mais ânimo dentro de mim, mais vontade de viver. E aí, conforme eu fui vindo várias outras vezes na igreja, a partir desse dia também nunca mais eu deixei de vir na igreja. Eu senti que eu ia me libertando, eu já não estava mais vendo aqueles vultos tão constantes como eu via, ouvindo aquelas vozes. Até que, em uma reunião, o pastor passou a falar sobre o Espírito Santo e eu entendi a importância de eu buscar o Espírito Santo, de eu ter uma comunhão com Deus. Era a única forma daquela força ruim sair de dentro de mim. E eu passei ali a buscar a presença de Deus. Passou-se mais uns 3, 4 meses. Foi aonde eu senti a presença do Espírito Santo. Hoje eu tenho vida, hoje eu não quero morrer. Eu posso passar a luta que passar. Mas eu sei que dentro de mim existe uma força maior. Hoje eu tenho a alegria do Espírito Santo, ela mora dentro de mim, a certeza que aonde eu estiver, Deus é comigo. Eu não tenho medo mais de andar na rua. Eu posso estar em casa sozinha, mas eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu sei que o Espírito Santo ele está ali comigo. Existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Sexta-feira, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida. Às 6 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 17 horas, 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Muito bem, nós estamos chegando ao momento da oração e eu pergunto para você, já se ungiu? Eu tô com a cruzinha com azeite aqui, eu já fiz a unção, mas como a gente está unido na fé, né? E por que não me ungir novamente? Eu vou fazer a unção novamente, faça a unção. Se você tem a cruzinha com azeite, não deixe de viver esse propósito conosco. Dia 24 de maio, nós vamos estar realizando o grande dia de Pentecostes, a partir do dia 3 de maio, realizando o jejum de Daniel, aquele jejum de informações, em consagração, em preparação ao grande derramamento do Espírito Santo. Está aqui, 50 dias rumo a um grande Pentecostes, um grande derramamento da presença de Deus sobre todos aqueles que desejam o Espírito Santo ainda neste ano. Seja você da Universal ou não, você é o nosso convidado a viver esse propósito. Agora, nós vamos fazer a oração com o pastor João Luiz. Prepare o seu copo com água, se unja e vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Pai querido e Pai amado, aqui nós estamos na Tua presença e te pedimos em favor das famílias amazonenses, manauara, pessoas, meu Senhor, que ora conosco dos 4 cantos desse estado e desse país, pessoas, meu Senhor, que vêm ao longo de muito tempo sofrendo, batendo em tantas portas, buscando uma solução em tantos lugares, porém, meu Deus, não tem obtido êxito. Mas por meio da fé, nós ligamos aqui agora a restauração, a libertação. Nós ligamos aqui agora que haja a manifestação do Teu poder na vida dessa pessoa. Que quando, meu Deus, ela beber dessa água que nós consagramos a Ti, esta água dentro dela seja um rio a fluir de saúde, de vida, de força, de ânimo, de vigor, para que ela possa tomar uma atitude de fé e fazer como as pessoas que testemunharam no programa fizeram, de buscar a Ti na Tua casa e ter a vida completamente restaurada. Em o nome de Jesus, e os que creem digam amém, e graças a Deus, beba do seu copo com água. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Diante do que falamos, aguardamos você hoje ainda aqui no Templo Maior,
a reunião feita diretamente desde o Templo de Salomão, por videoconferência, Bispo Renato, Dona Cristiane, na Terapia do Amor, 19 horas, e sexta-feira a entrega desse ponto de luz para você. Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Deus te abençoe. Até lá.